Vamos dar continuidade, gente, a nossos dados históricos. Agora a gente vai criar os próximos gráficos. Vamos criar aqui a evolução da cadeia de valor, tá? O que a gente vai fazer para criar esse gráfico de evolução de cadeia de valor? Aqui a gente tem o nosso throughput. Então, eu vou copiar e colar esse gráfico com um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a linha, porque eu não preciso da linha para esse gráfico. E ao invés de a gente usar a coluna empilhadas, eu vou usar o coluna 100% empilhada. Por quê? Deixa eu botar o rótulo de dados aqui. Eu vou botar valores, ultrapassar o texto, para a gente conseguir mostrar aqui, tá? E vou tirar a casa decimais. Prontinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Olha que simples o que eu fiz aqui, tá, gente? A gente criou esse primeiro gráfico que a gente consegue ver, por exemplo, por mês. Em setembro eu entreguei 22 histórias, 4 débito técnicos e 2 bugs. Já em julho eu entreguei 13 somente histórias, né? E 7 bugs. Então eu meio que dobrei aqui de julho para setembro em relação a bug, tá? Então aqui eu quero ver a proporção desses itens com 100%. Então, por exemplo, em julho, que a gente estava falando, a gente entregou 40%, 46% de história. Mas, veja como o nosso número melhorou no final do mês. Em setembro e outubro, a gente entregou quase 80% de história. O que é que isso quer dizer, gente? Que a gente está entregando histórias novas, funcionalidades novas para o nosso cliente. Então, a gente está entregando mais valor para ele, né? E no caso daqui, no meio do ano, mais ou menos, a gente estava corrigindo muito bug em produção. Então, essas análises você pode fazer com simples cliques e trocas de gráficos que a gente fez aqui. Que a gente criou esse primeiro e esse aqui usou o visual de colunas 100% empilhadas. Tá bom? Aí, o próximo gráfico que a gente tem aqui, deixa eu diminuir aqui. O próximo gráfico que a gente tem é a eficiência do fluxo. Então, assim, do nosso fluxo de processo, o que a gente está ficando parado, o que a gente está ficando em desenvolvimento. Para explicar um pouquinho esse gráfico, eu vou mostrar esse slide aqui para vocês, tá? Observem aqui, que só para vocês entenderem o cálculo de lead time que é que eu vou criar nos próximos gráficos e entender como é que funciona a nossa base, para vocês replicarem aí. No meu fluxo de processo hoje em dia, a gente tem a coluna to do. Essa coluna aqui, essa é a coluna de espera. É o waiting time. O que isso quer dizer? Ninguém tá desenvolvendo nessa coluna, trabalhando nessa coluna, né? Aí a gente vem depois para a coluna de progresso, in progress, que é quando os desenvolvedores pegam a demanda e faz. Ready for test é outra coluna de espera, que ninguém está trabalhando em cima, que a gente está esperando o QA puxar a demanda para testar, que aí posteriormente vem o teste. A gente tem o Ready for External Test, que também é outra coluna de espera, que é quando o QA testa, termina, ele volta aqui em Ready for External Test, porque aqui funciona a esteira de release, gente. É quando faz testes externos nas funcionalidades de cada squad para ver se está funcionando, tá? E aí o teste é feito, o regressivo e o teste é feito aqui na External Test. Depois vem para Ready for Project, também é outra esteira que ninguém trabalha, e espera somente para subir para beta, para subir em produção. Então aqui a gente tem a coluna de esperas, né, que é to do, ready for test, ready for external test, ready for prod, e a coluna de touch time, gente, que é a coluna que tem gente trabalhando nelas, na demanda, né, que é em progresso, teste e external test, tá? Em relação ao lead time, aqui a gente considera o lead time do time, porque o time está trabalhando, a squad está trabalhando, então é de progresso até teste. E aqui a gente considera que o time não tem mais escopo para atuar, é mais testes externos, né? Então, aqui é o lead time de release. E a soma desses dois lead time, tanto de time, tanto de release, é o lead time delivery. O lead time delivery, gente, é o tempo que sua demanda
está em trabalho, né? A gente tem o lead time customer, que a gente considera desde o to-do, porque o customer é o quê? É aquele lead time que o cliente fez o pedido. Por exemplo, a gente está aqui em uma pizzaria. O garçom está lá na mesa fazendo pedido para você. O cliente pediu uma pizza de pepperoni, tá? Desde esse tempo que o cliente pediu até a entrega da pizza é o lead time customer. Porém, o lead time delivery é quando o pizzaiolo lá dentro ele começa a fazer a pizza. Não conta desde o garçom pegar o pedido do cliente até ir para a cozinha. Né? Então, esse tempo do lead time delivery ele não é contado, só é contado a partir que você botou a mão na massa na pizza para criar e fazer a pepperoni até entregar para o cliente, tá bom? A gente vai explorar mais aqui no nosso relatório de time delivery, então não vou entrar muito no customer. Entendido aqui as colunas paradas, a gente vai criar esse gráfico aqui, que é a média de tempo das colunas paradas com a média de tempo das colunas que estão trabalhando. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso relatório, a gente vai criar uma medida, aqui nesses 3 pontinhos, nova medida. E a gente vai fazer aqui, ó. Waiting time é igual a média, porque são quantidade de dias, tá, gente? Se você somar a quantidade de dias, não vai fazer sentido. Você tem que pegar a média daqueles dias. Então, average da coluna waiting time. Aí aqui tem o wait time total e o wait time delivery. Eu vou trazer aqui o wait time delivery, que não conta a coluna to do, tá? E aí eu vou criar uma nova medida, que vai ser exatamente igual. Vai ser o touch time, que é igual a average da coluna touch time. Prontinho. Aquele gráfico é exatamente o mesmo que a gente criou, esse aqui da proporcionalidade. Então, eu vou copiar e colar aqui. Porém, ali a gente não tá vendo por issue type. Deixa eu diminuir isso aqui, gente, senão não vai dar. Quando a gente colocar no template, a gente vai colocar na medida certa. Eu vou tirar issue type aqui, tá? Vou tirar a quantidade de itens aqui e eu vou arrastar no eixo Y o wait time e o touch time. Prontinho. Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil de interpretar. Então, eu entendo que o wait time são colunas paradas. Então, a gente não tem que ficar muito tempo em waiting time, né? A gente tem que ficar mais tempo trabalhando. Se a gente tem, por exemplo, 40% de outubro em colunas paradas, a gente tem que entender o que tá dando de errado no nosso processo, né? No nosso fluxo de processo. Então, esses também são mais insights que você pode fazer aqui a partir desse gráfico. Nessa aula é isso. Aí na próxima aula eu vou criar a coluna de baixo, que a gente vai criar as medidas de lead time, para a gente também trazer aqui a quantidade de dias que nossa demanda está sendo trabalhada.